Entenda uma coisa nessa passagem. Eu gosto de expor a passagem para entendermos um pouquinho melhor o que estava passando aqui. O camarada estava fugindo. O camarada estava dentro de uma caverna, enfiado ali. E quem está escondido, ele fica em silêncio. Ele não faz barulho. Ele não faz propagandas. Ele não faz fogueira. Ele está escondido. Mas Davi fez o oposto disso. Você prestou atenção no que nós lemos aqui? Às vezes, pastor Luciano, nós lemos a Bíblia e não prestamos atenção no que está dizendo cada versículo. E eu vou detalhar cada versículo para você nessa manhã. Eu quero que Deus me dê a graça para ficar dentro do horário. Eu tenho acostumado a passar do horário, tenho que ser amigo do relógio. Versículo 1 diz assim, preste atenção o que diz o versículo 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Parece uma contradição aqui, pastor Luciano. Ergo a minha voz e clamo. Ele estava na caverna. Talvez tivesse pessoas ali na região procurando por ele. E tinha, com certeza. Mas o que ele fez aqui? Ele não fez uma oração espiritual, íntima, como Ana fez lá no templo, dobrando os joelhos e não saía a palavra. É claro que Davi expõe aqui no primeiro versículo: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Quantas vezes nós passamos por lutas e ficamos inertes, calados, tímidos, com vergonha. Quem aqui tem vergonha de orar perto dos outros? Abre o seu coração. Como o pastor Edilson fala assim, vamos abrir o coração, vamos abrir o confessionário. Tem pessoas que têm vergonha de orar perto das outras pessoas. Abra o seu coração, mas não só o seu coração, abra a sua boca para falar com aquele que te ouve, meu querido, com aquele que tem todo o poder, com aquele que tem ouvidos e escuta, com aquele que tem olhos e vê, com aquele que tem boca e responde à oração do justo, mas com aquele que tem a destra poderosa para livrar os filhos que a ele recorrem. Abra sua boca. Se o crente soubesse o poder da oração, meu querido, sua vida não estava do jeito que está. Pires do Rio não estaria do jeito que está Pires do Rio. Goiás não estaria do jeito que está o estado de Goiás. Brasil não estaria do jeito que está Brasil. O mundo não estaria do jeito que está. Não se preocupe com quem está à sua volta. Não se preocupe com o momento que você está passando. Talvez ele é um momento de dor, talvez ele é um momento de perseguição, mas aprenda com Davi, ao Senhor, dentro de uma caverna, quando muitos ficariam em secreto, em silêncio, caladinho, quietinho, para que ninguém escutasse e passasse despercebido, mas ao Senhor. Você já viu quem já deu um grito dentro de um lugar vazio? Você já deu um grito dentro de um salão vazio? Agora imagina um grito, imagina um clamor dentro de uma caverna, a ressonância, o barulho, o eco, onde chegou a voz de Davi? Chegou ao coração de Deus, meu querido. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei as coisas grandiosas, diz o Senhor. Clamor fala de erguer a voz, meu querido. Clamor não fala de timidez, de oração de qualquer jeito. É preciso clamar, é preciso suplicar. Como Bartimeu, Jesus entrando, Jesus estava caminhando para essa ceia que nós participávamos aqui agora, caminhando para o Calvário. Bartimeu percebeu aquilo e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes é preciso gritar, meu. Às vezes
Pastor, você está falando que Deus é surdo? Não, é a palavra que está dizendo, clamou, erguer a voz. Davi ainda, além de falar do clamor, da súplica, ele fala, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Não é a homens. Quantas pessoas estão erguendo a voz aí por causa de presidente? Eu acho uma nojeira isso, dentro das igrejas. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, meu querido. É óbvio que nós temos que participar da política, é óbvio que nós temos que fazer a nossa parte, mas a minha confiança e a sua confiança tem que estar no Senhor dos exércitos, no Rei dos reis. Mas se mudar o presidente A, vai dar problema, se mudar o prefeito B, vai dar problema. Não, meu querido, nós que estamos alicerçados na rocha, os nossos pés estão firmados. E o próprio Davi diz que nunca viu um justo passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar os pães. Não confie em homem, confie no seu Deus. Davi estava confiando em Deus, ele não estava confiando naquela caverna. Talvez ele fez daquela caverna um templo de adoração, um templo de oração. Faça isso. Isso fala aqui, meu querido, claramente, não importa o lugar onde nós estejamos, ele é lugar de oração. É no seu trabalho? Ore lá dentro. Chegue mais cedo que os outros companheiros, erga a mão lá dentro e ore. Dobre os joelhos, ore. Na sua casa, você tem feito dela um lugar de oração? Pastor, tem muitas lutas. O meu cônjuge, ele ainda não aceitou o Senhor, e aí não aceitou, você vai ficar parado? Os meus filhos estão nos caminhos das drogas, da homossexualidade, pastor, o senhor não sabe a luta. E aí você vai ficar parado, vendo tudo isso calado? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Ergue a sua voz, meu querido. A igreja tem vivido uma época da igreja de Laodiceia, uma igreja fria, de um povo que não ora mais com reverência. E eu estou falando, quando eu falo igreja, meu irmão, se você acompanhar, e eu falo isso não para me engrandecer, mas para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Se você olhar lá nas minhas redes sociais, você vai ver que eu prego umas 3, 4 vezes por semana em igrejas diferentes. Agora eu estou pregando de manhã, à noite eu prego em outra igreja. E quase todas as igrejas estão nessa fase de Laodiceia, fria. Povo que entra na igreja como espectador, como se estivesse indo no teatro, mas não para receber a palavra. Se sair uma palavra de exortação, a pessoa não volta na igreja mais. Mas que bom que Deus me deu essa tranquilidade, não preocupar com quem não gosta de exortação. Versículo 2 diz assim, preste atenção. Versículo 2: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença. Presença de quem? De Deus. Exponho a minha tribulação. Tem alguém aqui que nunca passou por uma tribulação na vida até hoje? Ergue a mão aí. Ninguém, né? Todos nós passamos por tribulação. Todos nós passamos por lutas, meu querido. Mas aqueles que estão com Cristo Jesus são mais do que vitoriosos, meu querido. Porque Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Salmista está falando aqui, olha, eu não estou contando para os sacerdotes, eu não estou contando para as autoridades, eu estou contando para Deus a minha tribulação. Conta para Jesus, meu querido. Você abre um pouquinho aí o Face e você vai ver as pessoas falando com recadinhos de indireta para o cônjuge, expondo os problemas familiares, expondo os problemas financeiros, expondo os problemas profissionais nas redes sociais. Você acha que a multidão vai te ajudar? O que a multidão falou para o Senhor Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, mate-o.
Quem pode te ajudar é o Senhor Jesus, meu querido. Quem pode te ajudar é o Todo-Poderoso Deus. E Davi está nos mostrando aqui: derramo perante Ele, perante Deus, a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Ué, mas Davi não estava sozinho na caverna? Estava não, meu querido. Se o homem olhasse ali, ia ver só Davi, mas tinha anjos acampados ao redor dele. Tinha o próprio Deus ali ouvindo a súplica de Davi. Não pense você que está passando por luta, que você está passando sozinho e sozinha. Não, você não está, meu querido e minha querida. Deus está com você. Aquilo que está no Salmo 91, que os anjos acamparão ao redor, é verdade, os anjos estão do seu lado, meu querido. Mas é preciso tomar posse da palavra. É preciso crer nesse Deus. É preciso confiar nesse Deus de todo o seu coração. Contar para Jesus onde há dor. Tem uma canção desse jeito. Contar para Ele onde há o problema, mas contar com o seu coração, contar com os seus lábios, suplicar a esse Deus que tem todo o poder. Davi fez isso, meu querido. Marta e Maria também fizeram isso. Se você ler a história, Lázaro adoece e elas não mandam atrás de curandeiro, de curandeira. Elas não mandam atrás de autoridades. Elas pegam ali um garoto e falam: olha, vai até onde está Jesus e fala para ele que Lázaro, o amigo a quem ele ama, adoeceu. E o menino vai e conta para Jesus o problema que estava instalado dentro daquela casa. Todos os nossos lares, meu querido, vão passar por lutas, ou muitos estão passando por lutas. A diferença está entre ficar parado ou ir atrás daquele que pode te socorrer. Contar nas redes sociais ou contar para aquele que tem todo o poder, meu querido, o Deus criador de todas as coisas. Larga de contar a sua vida nas redes sociais. Larga de contar a sua vida para a sua vizinha que se diz psicóloga. E eu não estou falando de profissão aqui não, porque tem muitas vizinhas aí que acham que são psicólogas, sabe aconselhar, mas os conselhos são os piores possíveis. O esposo chegou um pouquinho mais tarde, a esposa vai lá e conta para a vizinha: ó, o João chegou hoje 2 horas depois do expediente. Sabe o Zezinho ali da vizinha? Ele começou a chegar meia hora mais tarde, 1 hora mais tarde. Daí um tempo, ó, fugiu com a outra vizinha. Talvez chegou mais tarde porque estava no trabalho, estava resolvendo um problema. A palavra do Senhor diz que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Converse entre o cônjuge. Converse com os filhos, sobretudo, converse com Deus, porque Deus te ouve. A sunamita, ela teve um filho, ela teve um filho ali. Eliseu ora e ela tem um filho, e aquele menino cresce, o menino vai lá para a lavoura, e aí de repente ele sente uma dor de cabeça, ele grita o pai, e aí o pai faz o quê? Vai lá para sua mãe vai resolver. E na maioria das vezes resolve mesmo, colo de mãe resolve, né? Sara, dor de cabeça, arranhão no joelho. Sara, colo de mãe é uma coisa maravilhosa. Mas o menino morreu, segundo a Bíblia. O que a sunamita faz? Ela vai lá falar para o esposo, ela fala para os funcionários: não, meu querido. Ela chega no esposo e fala assim: prepara para mim 2 animais, preparem aí servo, que eu vou ali encontrar com o homem de Deus. Quando nós passarmos a resolver as nossas coisas com Deus, meu querido, tudo será diferente. Quando nós colocarmos os nossos problemas, as nossas ansiedades na mão daquele que tem todo o poder, tudo será diferente.
A palavra do Senhor diz que ela vai até o monte, e ali na região do Monte Carmelo, ela chega, encontra um homem de Deus orando, ele vê de longe, percebe algo diferente, mas Geazi vai ao encontro dela e fala: vai tudo bem com a senhora? Vai tudo bem com a tua casa, com o teu esposo? Ela: tudo bem. Porque você não tem que contar os seus problemas para quem não vai te ajudar, meu querido. Se você contar os seus problemas para quem não vai te ajudar, aliás, ele vai atrapalhar, talvez diminuir ainda mais a sua fé. Vai falar assim: esse negócio aí não tem jeito mais não, já era, esse casamento desandou, as suas finanças você não recupera mais, o controle dos seus negócios você não recupera mais. Conte para quem pode te ajudar. Ela vai, corre, prostra ao pé do homem de Deus ali, e ali ela conta para ele. Ele manda Geazi com o cajado, com o bordão dele na frente, mas não tem poder, não aconteceu nada. Quando ele chega lá, ele ora aquele que tem todo o poder, uma vez, duas vezes, e o menino levanta e ele restitui para sua mãe. Busque a Deus, não tem causa impossível, que é causa mais impossível que morte. Mas você tem um Deus que é o Deus da vida, você tem um Deus que é o médico dos médicos, você tem um Deus que é juiz por excelência, você tem um Deus que é advogado fiel. Confia nele, coloque as suas causas na mão dele. Versículo 3, para ganhar tempo: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. Vereda fala de caminho. Deus conhece os seus caminhos, Deus conhece o seu coração, e não só os caminhos físicos, os caminhos naturais que às vezes nós tomamos por decisões nessa terra, mas Deus conhece sobretudo o meu e o seu coração. Davi expõe a sua confiança aqui em momento difícil, em momento de muita luta, de muita perseguição, de muita tribulação. Davi expõe no versículo 3: quando dentro de mim me esmorece o espírito. Talvez você já se sentiu assim, um abatimento, esmoreceu o espírito, aflição, angústia. Quem já experimentou da angústia, da aflição, do medo? Não, crente não sente medo não. Uai, então Jesus não era crente? O que aconteceu lá no Monte das Oliveiras? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa hora. O Evangelho de Lucas é mais claro ainda para mostrar os sentimentos de Jesus ali, que ele suou gotas de sangue. Você pode até sentir medo, mas você não pode perder a esperança naquele que consola. Você não pode perder a confiança naquele que tem braços fortes, que é o Todo-Poderoso. Você não pode perder a sua fé, você não pode perder a sua confiança quando ver as suas finanças não passar por um momento tão bom, porque a Bíblia mostra um homem por nome de Jó que passou por isso, mas ele manteve a fé, ele manteve a confiança, ele manteve a reverência, sobretudo ele manteve a retidão. E ele disse assim em Jó capítulo 1, versículo 21 e 22: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus, aliás, o Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22 é maravilhoso. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe o que Jó tinha perdido quando ele acabou de falar isso aqui? Os 10 filhos dele. Mas não só os 10 filhos, ele perdeu todos os bens, servos. Foi um momento na vida daquele homem que foi chegando tanta tribulação, que o diabo falou: agora ele vai te abandonar. Porque esse era o propósito do sofrimento de Jó. Se você ler a história, o diabo tinha falado: se tirar os bens materiais, tem muito crente que começa a passar problema, volta para a igreja. Mas quando está tudo bem,
some da igreja. E quando eu estou falando de igreja, meu querido, não entenda o templo, não, porque você é igreja. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que quando está tudo bem, acham que não precisa de Deus. Tem muitos jovens que se formam na faculdade, acham que são mais sábios que Deus e não precisam mais de Deus. Mas Jó, com tudo, todo o sofrimento, tudo que ele passou, e aí fala em tudo isso, tudo que ele passou. Será que você está vivendo uma situação semelhante de Jó? Será que algum de nós já experimentamos isso? Perder o que Jó perdeu, mas com tudo isso, ele expôs a sua confiança em Deus, manteve-se fiel com Deus. Mantenha-se no caminho do Senhor, meu querido. Versículo 4 diz assim: olho à minha direita e vê. Olhe à minha direita, ele falando para Deus: olha, Senhor, à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi estava passando sozinho. Olha, Senhor, olha para o lado aí, não tem ninguém. Abriu o coração. Quantas vezes nós passamos por lutas e as pessoas estão à nossa volta, até mesmo familiares, e não percebem o nosso sofrimento, e não percebem. Estamos sozinhos mesmo em meio à multidão. Jesus foi um desses. Ele caminha do Getsemane, ali pelo vale de Cedron, ruas estreitas de Jerusalém. Uma multidão o cercava, mas nunca ele se sentiu tão só e abandonado. Seus discípulos, que eram para estar ali, acompanhavam longe e distante. Porque tem lutas nas nossas vidas, tem momento em nossas vidas que nós temos que passar sozinhos, meu querido. Nós precisamos entender isso. Davi estava sendo preparado para conduzir aquele povo. Ele estava só fisicamente naquela caverna. Algumas pessoas falam: olha, Deus abandonou Jesus. Eu não creio nisso. Não. Porque o próprio Simão Pedro, que era para estar ali do lado de Jesus e ajudar a carregar a cruz, afastou. Mas se você observar o tanto que Deus estava ali todo o tempo com Jesus, que no momento certo, quando Jesus sucumbe com aquela cruz, quando ele cai, quem que aparece? Simão Cirineu. Deus sempre envia o socorro para aqueles que confiam nele. Não importa o peso da sua cruz, meu querido e minha querida. Não importa a dor que você está sentindo, a solidão. Deus está com você. Ele está te acompanhando. Continue. Quem quiser, disse o Senhor Jesus, quem quiser me seguir, quem quiser andar comigo, toma a sua cruz e me segue. Não importa o peso, às vezes vai pesar demais. Versículo 4 diz assim, versículo 5: a ti clamo, Senhor, e te digo, tu és o meu refúgio. Não era caverna. O meu quinhão na terra dos viventes. Quinhão fala de herança, se você ler e procurar entender o que fala de quinhão. O Senhor é a minha herança. Davi está falando aqui. Ele estava se sentindo decepcionado com os seres humanos, porque se você olhar um pouco atrás, ele estava cercado de pessoas, até da sua esposa, a filha de Saul. E agora ali ele estava numa caverna, e ele declara: o Senhor é o meu refúgio. Quantas pessoas têm buscado refúgio nas drogas? Quantas pessoas têm buscado refúgio no álcool, no adultério? Mas Davi está falando: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha herança. Davi está declarando para ele: não é o que eu tenho, não é o que eu vou ter, o Senhor é que é a minha herança. Não é o rei, não é o reinado, não é o palácio, não é nada disso, Senhor. A minha herança é o Senhor. E aí eu me lembro lá do Salmo 33, versículo 6.
Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Davi está declarando aqui: o Senhor é o meu refúgio. Eu clamo ao Senhor, clamor, fala de voz alta. Eu clamo ao Senhor e o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu quinhão, ou seja, o Senhor é a minha herança, a minha herdade. O Senhor é o que tem de melhor na minha vida. Ah, meu querido, é Davi falando. É o homem segundo o coração de Deus, declarando para ele: não são os meus negócios, não é a minha conta bancária, não é o meu conhecimento adquirido pelos livros, é o Senhor que é a minha herança. É o Senhor que é o meu refúgio. É na tua presença que eu sinto paz, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo injustiçado, injustiçada. É na presença de Deus que nós sentiremos paz, meu querido. É na presença dele. Olha o versículo 6, que coisa maravilhosa. Versículo 6: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Principalmente líderes. Às vezes nós ficamos: será que eu posso abrir o coração com alguém? Essa luta. Mas pastor também tem as mesmas lutas, meu querido. Paulo falou certa vez: olha, nós temos os mesmos sentimentos, os mesmos problemas que vocês. Quando o povo queria prostrar e adorar Paulo, nós temos lutas. E isso é maravilhoso. Esse homem é o homem segundo o coração de Deus, que Deus ungiu, e ele está declarando: estou muito fraco. Só que se você observar aqui, meu querido e minha querida, ele não está expondo a sua fraqueza para a multidão. Ele não está expondo a sua fraqueza para quem não pode ajudá-lo. Aqui ele está expondo a sua fraqueza para aquele que tem todo o poder, para aquele que a palavra dele diz: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo: estou fraco, Senhor. Os meus adversários são mais fortes que eu. Às vezes nós encontramos, quando a Bíblia fala de adversário aqui, as pessoas ficam pensando que adversário é só gente. Não. Problema na saúde, problema no casamento, os mais diversos problemas, tudo isso são os nossos adversários. Sobretudo aquele que fica ao derredor procurando a quem tragar, o diabo. Só que ele não é mais forte que Deus. Só que ele não é mais forte que nós. Porque quem tem Deus derrota Satanás, derrota as obras de Satanás, meu querido. Davi estava expondo para Deus: Senhor, eu sou tão fraco. É por isso que eu estou clamando, atende o meu clamor. Ele clamou, agora ele está pedindo para que Deus atendesse a súplica dele, o clamor dele. Como eu falei agora há pouco, Jesus no Monte das Oliveiras, ele disse: Pai, se possível, passa de mim essa hora, passa de mim essa coroa de espinhos, passa de mim essa cruz pesada, passa de mim as humilhações. Mas ele fala algo exponencial: contudo, seja feita a vossa vontade. Deixa Deus reinar na sua vida, deixa Deus reinar na sua casa, deixa Deus reinar nos seus negócios, deixa Deus reinar no seu coração. Versículo 7, já caminhando para o final, ele diz aqui: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres o bem. Tira minha alma do cárcere. Alma é onde estão os nossos sentimentos, alegria, tristeza, angústia. Tudo isso está na alma. É ela que nos dá os sentimentos.
Davi está falando: minha alma, é tanta tristeza, é tanta decepção, é tanta angústia, que ela está no cárcere. Você sabe o que é cárcere? Que ela está aprisionada. E aí Davi agora não estava falando de algo físico, não era aquela caverna, porque caverna não aprisiona a alma. Ele estava falando de algo espiritual. Está difícil, Senhor, está triste, a minha alma está no cárcere. Eu preciso do Senhor, tira ela de lá para que eu te dê graças. E aqui fala também de testemunho, para que eu possa testemunhar do teu nome, para falar das coisas grandiosas que o Senhor fez para mim, porque os justos me rodearão. Olha só onde estava a visão de Davi. Davi sabia do socorro de Deus. Davi já estava falando: o Senhor faz isso, Senhor, porque eu tenho certeza que os justos vão me rodear. E se você ler a história desse moço, você vai ver que um tempo inteiro a multidão cercava Davi. Quando ele começa a reinar, ele percebe que estava faltando algo ali. A arca da aliança não estava lá. E aí então ele reúne uma multidão para buscar a arca da aliança. Sempre tinha uma multidão seguindo Davi. Sempre tinha uma multidão seguindo Cristo Jesus, meu querido. E sempre tinha alguém testificando das obras. Davi sempre testificou daquilo que Deus fez para ele. Se você olhar os salmos, nem todos são compostos por Davi, mas se você olhar aqueles que foram compostos por Davi, você vai ver que ele está louvando a Deus pelas vitórias nas batalhas. Você vai ver que ele estava louvando a Deus até mesmo pelas vezes que Deus não ouviu o clamor dele, quando o fruto de adultério dele com Batseba, nasceu uma criança, ele clamou, ele jejuou ali, para que Deus não deixasse aquela criança morrer, mas a criança morreu. Às vezes, meu querido, o não de Deus é para o nosso, aliás não, às vezes não, o não de Deus sempre é para o nosso bem. Quem é pai e quem é mãe aqui? Quando você fala não para o seu filho ou para a sua filha, você está desejando o mal para ela ou para ele? Porque você é pai, porque você é mãe, você sabe que se ele tomar aquela decisão, se ela pegar aquele caminho, vai frustrar, vai errar, e por isso você fala não. Assim é o nosso Deus. Quando o silêncio de Deus: pastor, eu estou orando, eu estou fazendo campanha, mas eu estou indo no monte, eu dobro os joelhos na madrugada, mas Deus não me respondeu até hoje. Já respondeu, meu querido. O silêncio dele é a resposta. Talvez o que você está buscando não é o que o Todo-Poderoso quer para a sua vida. Aprenda com Davi, mesmo fugindo em tribulação, mesmo dentro de uma caverna, ele não se sentiu só. Ele não se sentiu abandonado pelos homens, mas não abandonado por Deus, porque Deus nos ouve. Deus atende o clamor do justo. E nesta manhã eu quero fazer isso com você, mas por misericórdia, meu querido. Se você não tem nada para clamar para Deus, não precisa nem levantar dessa cadeira. Se você não tem nada para abrir o seu coração para Deus, pode ficar tranquilo. Mas aqueles que querem um tempo novo, aqueles que querem uma cura, aqueles que querem libertação em determinadas áreas de seus lares, aqueles que querem a presença do Todo-Poderoso, clame de todo o seu coração, abra a sua boca. Quantas pessoas gritaram esses dias eu estava indo para Goiânia, eu parei exatamente na hora que o cortejo com a Marília Mendonça chegou diante do cemitério. As pessoas cercaram ali, os policiais, nós tivemos que ficar parados na rodovia, e as pessoas gritando, eufóricas, chorando, e passando o carro um na frente da outra, aquela euforia. Está certo, é um ser humano que se foi, e fica aqui os nossos sentimentos aos familiares. Mas por que diante do Senhor Jesus nós não fazemos isso? Por que diante de Jesus nós não aprendamos com Davi a clamar, a erguer a nossa voz, ficamos indiferentes? Iris Rezende Machado perdeu a sua vida depois de lutar por ela no hospital por quase 3 meses.
e aí eu acompanhava pela televisão o cortejo, uma chuva torrencial, as pessoas lá embaixo daquela chuva gritando, outros correndo atrás do caminhão. Tá certo? Foi um político que fez muito pelo nosso estado, um homem que servia a Deus, crente. Mas por que diante de Deus nós ficamos indiferentes, cruzamos os braços, fechamos as nossas bocas e esperamos que Deus, igual menino emburrado, já viu, pastor? Se não fizer por mim, não volta aqui mais na igreja. Por quê? É momento de clamar, meu querido. É momento de erguer a voz. E só você que vai fazer isso, coloque-se de pé nesta manhã. Você que não tem coragem de erguer a sua voz, de clamar a esse Deus, pode ficar onde você está. Mas eu quero nesta manhã que você erga a sua voz. Eu quero neste momento que você abra o seu coração. Eu não sei como você chegou nesta manhã aqui, mas eu posso te dizer que você pode sair daqui diferente se você clamar. Não só clamar, mas se você crer ao Deus que você está clamando, no Deus que você está clamando, meu querido. Porque não adianta fazer barulho se não crer. Não adianta abrir a boca se o seu coração não está nele. É preciso crer, é preciso estar com Deus. Labaixo e decandarás. Recandalamacho e candalas, alamacho e decore candalas. Santo é o teu nome, Senhor. Digno é o Cordeiro. Tu és o Deus maravilhoso, Pai. Tu és o Deus de Davi, de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas também Tu és o Deus da igreja de Cristo, sede, ministério Nova Terra. Tu és o Deus daqueles que estão nos acompanhando por esta live, Pai. Tu és o Deus que atende o clamor do justo. E como igreja, nesta manhã de domingo, nós nos curvamos diante do Senhor, Pai, erguendo a nossa voz como Davi ergueu, clamando, Pai, por um tempo melhor. Clamando, Deus querido, por cura. Clamando, Deus querido, por paz nos lares. Clamando, Deus querido, por libertação dos vícios, do álcool, das drogas, do adultério, da pornografia, Pai, dos vícios em redes sociais. Quantos jovens, Deus querido, estão o tempo inteiro nas redes sociais e jogos violentos, Pai. Traga libertação. Traga calma no coração deste homem, desta mulher, Pai, como o Senhor trouxe calma no coração de Davi. Honra esse homem, essa mulher que tem buscado os Teus caminhos, mesmo com o coração sangrando. Aqueles que tiveram decepções com homens, Pai, honre com o nome poderoso do Senhor, Pai. Honre com a dupla honra, como o Senhor honrou, Deus querido, Jó, que foi fiel ao Senhor. Pai amado, abençoa a Tua igreja, abençoa, Deus querido, a nossa liderança, o nosso apóstolo, a nossa apóstola, o nosso bispo, a nossa bispa, os pastores, pastoras, todo o corpo de obreiros da igreja, Pai. Abençoa com um braço forte do Senhor, leva o socorro, leva, Deus querido, a saúde no corpo, leva, Pai amado, a provisão, mas sobretudo a comunhão do Senhor, o derramar do Teu Espírito Santo. Deus amado, nós estamos caminhando para o findar de mais um ano, Deus, mas nós sabemos que o ano ainda não terminou, e muitos que fizeram projetos para esse ano, olhando humanamente, não dá tempo mais, Pai, mas para o Senhor dá, Deus. Eu sei que o Senhor vai realizar os planos do Senhor na vida de muitos que aqui estão crendo, Pai. O Senhor vai realizar as promessas, o Senhor vai realizar os projetos, o Senhor vai realizar o tempo novo, a colheita, Pai, do Senhor na vida daqueles que creem em nome de Jesus. Pai, nós oramos crendo na Tua palavra, crendo no Senhor como Davi creu o tempo inteiro, crendo no Senhor como Jó creu, mesmo com dores, a dor do luto, a dor das perdas financeiras, a dor na saúde, na alma. Ele foi reto e creu no Senhor. Assim nós cremos também, Pai. Cremos no Senhor, cremos na Tua palavra, cremos no nome poderoso do Teu Filho Jesus. E se você crê,
Aplauda Ele, exalta Ele de todo o seu coração. Exaltado no céu.